Boa noite, pessoal. E aí, como estão? Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para desejar uma boa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês, livre de todo mal, que guarde, que proteja. E também para compartilhar, né, um pouquinho da palavra que eu acabei ensinando hoje para as crianças, né, lá na Arquinha. E hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre aquela passagem de Paulo e Silas. Que fala que Paulo, né, ele tava pregando, né, saiu pregando com Silas. E aí, no caminho dele, vamos dizer assim, no trajeto dele, sempre passava uma mulher que ela tinha um espírito de adivinhação. E ela sempre ficava falando, esses dois aí são servos de Deus, tipo assim, né, servos do Senhor. E estão anunciando a salvação. Todo dia ela falava, até que um dia Paulo se irritou com ela e expulsou aquele espírito de adivinhação da vida daquela mulher. E aí ela perdeu, né, aquilo lá que ela tinha como um dom e também era uma fonte de renda para ela. Só que aquela mulher ela era escrava e os donos dela recebiam dinheiro pelas adivinhações que ela fazia. Então eles se revoltaram com Paulo e fizeram queixa lá para os magistrados. E eles, achando que Paulo era judeu, espancaram Paulo e Silas e lançaram os dois na prisão. E aí, mesmo eles na prisão, eles adoraram a Deus, começaram a orar e adorar, próximo ali à meia-noite. E naquele ato ali de fé, de adoração, naquele espírito de adoração, houve um mover tremendo, né? Um terremoto naquele lugar. E as cadeias se abriram, todas as celas foram abertas. E aí o carcereiro daquele lugar, ele tinha ali a missão de garantir a segurança, né, e a prisão, a permanência dos prisioneiros no cárcere, na prisão. E aí quando ele viu que todas as celas estavam abertas, ele temeu e ele mesmo pensou em se suicidar, em se matar. E aí Paulo apareceu e disse, não faça isso, que nós estamos aqui, ninguém fugiu e tal. E aí aquele homem, ele ficou maravilhado com aquele acontecimento, né? Com tudo aquilo ali, aquela visão, algo sobrenatural que aconteceu para ele. E ele perguntou o que é que ele faria, que ele podia fazer para obter a salvação. Aí Paulo falou para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Naquele momento ele se arrependeu, né? Ele aceitou a Jesus. E depois os magistrados que prenderam Paulo e Silas também se arrependeram do que fizeram, principalmente quando descobriram que eles eram romanos, na verdade. E aí, com essa história, né, depois vocês podem estudar lá um pouquinho mais, ler o livro de Atos, capítulo 16, para estar entendendo um pouco mais dessa história. Muito interessante, tem muita coisa que a gente pode aprender. Primeiro que antes deles chegarem nessa cidade, eles tentaram parar em outras cidades para poder falar, e o Espírito Santo não permitiu que ele parasse, porque ele tinha um propósito. Então às vezes a gente quer ir para lugares, quer estar ali em situação, até mesmo achando que está fazendo, né, a vontade de Deus, mas nem sempre é aquilo ali que Deus quer para nossa vida. Então a gente tem que estar atento, saber ouvir a voz de Deus. E aí o Espírito Santo não permitiu que ele parasse na primeira cidade que ele tentou parar, e aí ele foi outra, tentou parar, o Espírito Santo também não permitiu, porque não era o objetivo, não era o propósito dele parar naquela outra cidade. E quando ele foi dormir, ele teve uma visão de um homem que estava na cidade, se eu não me engano, o nome da cidade era Macedônia, acho que era esse nome, eu não tô lembrando não agora. E aí, na visão, um homem pedia socorro, pedia que ele fosse lá, porque ele estava precisando de ajuda. E aí, pelo que eu entendi, né, estudando essa história, o homem que estava pedindo socorro foi justamente o carcereiro. Então Deus tinha um propósito com a ida de Paulo e Silas naquela cidade, com tudo que aconteceu, né, com a prisão, com tudo que ele passou ali. O objetivo central e o propósito principal era a salvação daquele homem, a salvação de vários outros presos, que eu creio que, mediante aquela adoração, aquele mover, todo aquele sobrenatural que aconteceu, muitas pessoas, né, eles se entregaram também, né, a Jesus. Então, tinha um propósito. E uma das coisas que me marcou aprendendo, estudando um pouquinho sobre essa história, foi que tem muitas coisas que a gente passa na nossa vida, mesmo que nos tragam, né,
nos causem dor, que é com propósito e com objetivo. E um dos objetivos principais hoje, né, quando a gente pensa assim em Deus, na vontade de Deus, o que é que Deus quer de mim? Qual o propósito? É só pensar em qual objetivo, né, que Deus tinha quando Ele mandou Jesus vir aqui na Terra, na forma humana. O objetivo era a salvação do próximo, a salvação da humanidade. Então Deus quer que toda a humanidade seja salva. E aí a gente pensa, o que é que eu estou disposta, né, a fazer para poder contribuir para que o meu irmão, quando eu falo irmão, não é irmão de sangue, né, claro, mas também de sangue, mas para que o meu irmão, meu próximo, seja salvo. Será que eu estou disposta também a me sacrificar? E será que, mesmo passando por lutas, por dores, eu vou ter a mesma postura de Paulo e de Silas, de adorar a Deus, de entender que tudo aquilo ali faz parte de um propósito? Então, que em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio à dor, eu tenho que parar, eu tenho que orar, eu tenho que adorar, ao invés de reclamar. E eu entender que tudo aquilo ali, né, faz parte de um propósito e que eu estou cumprindo o meu propósito, que é de levar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus através da minha vida. E mesmo que isso me custe, que isso me doa, que isso me fira, porque a gente sabe também que quando a gente está a serviço de Deus, à disposição de Deus, a gente tem que passar por várias coisas, né? Quando a gente não está, né? Quando a gente está à total disposição do inimigo, já assisti alguns vídeos que falam até sobre isso, que o inimigo às vezes ele te deixa confortável, para você entender que você não precisa fazer nada, que tá tudo bem, tá tudo ótimo, tudo lindo. Então às vezes você acha, tá tudo maravilhoso porque eu vou, né, mexer. Então por isso que às vezes a gente, falar gente assim, entre aspas, né? Por isso que quem conhece a palavra muitas vezes foge do propósito, porque sabe que o processo, ele geralmente ele é doloroso. Então, para você atingir o seu propósito, para você fazer a vontade de Deus, você vai passar por várias lutas. Mas a gente tem que pensar e entender que o sacrifício maior foi o de Jesus. Porque tudo que a gente passe hoje, qualquer luta, qualquer dor, qualquer sofrimento, de certa forma, se a gente for, né, pensar, a gente é merecedor de tudo isso que a gente passa. E Jesus não era merecedor de nada do que ele passou, né? Não era merecedor, ele era inocente, ele era puro, era santo, e ainda assim, né, levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todo o castigo que era para vir sobre a gente, ele recebeu. Então, por que a gente, né, vai reclamar ou não vai aceitar, né, o nosso propósito, o nosso destino? De estar também ali contribuindo para o reino de Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o nosso propósito, cumprindo o nosso chamado. Então, gente, é muito difícil falar isso aqui, né, que eu tô falando, porque quando tá tudo bem e a gente tá só falando para o outro, né, tipo, dando uma lição para os outros, como hoje eu tive que ensinar para as crianças, né. Então tudo é muito fácil, mas quando a gente realmente está passando por uma situação, é totalmente diferente e é muito difícil, totalmente diferente e difícil. Porque às vezes na prática a gente não consegue viver o que a gente prega. Essa questão de dar glória a Deus, dar graça, entender que é o propósito e simplesmente glorificar e adorar. Então, porque realmente não é fácil. E como eu tava falando um pouco antes, por isso que muita gente foge, né, do propósito. E às vezes eu mesmo, falando por mim, eu tenho muito medo também, muitas vezes, né, de atender, né, vamos dizer assim, ao chamado e praticar o ID, porque justamente eu sei que não é simplesmente ir fazer a vontade de Deus e tá tudo lindo, tudo maravilhoso. A gente passa por coisas. Então, quanto mais você tá ali fazendo a vontade de Deus, mais você está buscando ouvir a voz de Deus, entender, mais provações você vai ter que passar, né? E tudo tem um propósito, né? E o propósito principal muitas vezes é a salvação de outras pessoas, de sua família, de desconhecidos. Tem outros propósitos também, né? Mas quando se trata de chamado, de propósito de vida, às vezes está muito ligado, né, ali a servir ao outro, a ajudar o outro, a ajudar o outro a se libertar, a se curar, isso e aquilo. Então, gente, a palavra foi essa, queria compartilhar com vocês, porque foi algo muito bom, e até linkando com uma coisa que aconteceu, assim, né,
João Pessoa está passando por uma situação também complicada. E aí, eu fui e falei, não, mas você está passando por isso, se Deus permitiu, é porque Deus sabe que você aguenta, você suporta. E realmente Ele sabe, né? Ele não dá um fardo maior do que nossa força. Mas depois eu fiquei pensando, é tão fácil, né? Eu falar pra pessoa que tá passando por dificuldades que, não, Deus sabe de tudo. Seja forte, seja firme, confie em Deus, porque não sou eu que tô passando. Então, pra gente falar pra o outro é muito fácil. Mas quando é a gente que tá passando, mesmo a gente sabendo, mesmo a gente, tipo, talvez no dia anterior tendo falado isso pra outra pessoa, quando é a gente que tá passando pela situação, nem sempre, né, a gente consegue praticar e viver o que a gente prega. Então, por isso, né, eu já tava desde de ontem, né, que teve essa situação com essa colega, e depois eu fiquei pensando, né, nisso. É fácil, né, eu falar pra ela que, não, se você tá passando é porque você consegue. Mas se fosse eu, né, essas palavras me confortariam, será que me confortariam? Será que eu ia simplesmente dizer, oh Deus, eu sei que eu tô passando por isso, por eu suporto, porque eu suporto. Então eu te louvo, te glorifico, te agradeço, como a Bíblia fala, em tudo dá graça, mas a gente passa por muitas coisas que a gente deveria agradecer, mesmo sem entender, mesmo parecendo que é tudo ruim, que a gente não merece às vezes passar por aquilo ali, mas a gente muitas vezes não agradece, né? A gente reclama e depois vai falar pro colega, né? Agradecer, porque é fácil, né? Falar isso. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Fiz um vídeo longo, então tô gravando hoje dia 26, né, de janeiro de 2024. Não sei o dia que eu vou postar, nem onde eu vou postar, nem se vou postar, mas se você assistir é porque Deus de alguma maneira queria e quer falar com você, quer falar, né, e abençoar a sua vida. Honre seu propósito, honre seu chamado, por mais difícil que seja. Nossa recompensa não é aqui na terra, é lá no céu. Então, não pense, eu tô passando por isso, depois Deus vai me abençoar, porque é o que a gente quer ouvir também, né? Deus vai me abençoar, vai fazer, vai acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não. Outro dia eu ensinei sobre a história de Estevão, há umas 2 semanas atrás. E, tipo, ele tava pregando e tal, e aí foi também, né, acusado, mesmo sendo inocente, foi apedrejado até a morte, Estevão. Então, tipo assim, ele tava fazendo a vontade de Deus, fez a vontade de Deus, glorificou, não negou o chamado dele, não negou a Jesus, mesmo ali aqueles homens, né, ameaçando ele ali, intimidando ele, tanto que ele chegou a ser apedrejado e morreu. E, tipo assim, aqui na terra ele não teve recompensa, mas antes de morrer, os céus literalmente se abriu diante dele, literalmente, né, espiritualmente. Mas se abriu diante dos olhos dele, eu digo espiritualmente mesmo, porque ele estava diante de outras pessoas e só ele pôde ver o céu se abrir diante dele, e ele enxergou Deus e Jesus sentado, né, à direita do Pai ali. Então foi algo que também, nossa, super maravilhoso. Só de pensar nisso eu falo, meu Deus do céu, que nível de espiritualidade esse homem tinha, de intimidade para poder conseguir ver Jesus. Então a recompensa dele não foi aqui. E aí ele entregou o espírito dele, né, nas mãos de Deus, porque talvez ele já sabia que depois dali ele ia morrer, e ainda pediu a Deus que perdoasse aquelas pessoas que estavam, né, ali acusando ele, e posteriormente até apedrejou ele. Ele pediu que Jesus perdoasse. Então ele perdoou, ele morreu ali em paz, né? Então, pensando por esse lado também, então muitas vezes a nossa recompensa não vai ser aqui. A gente vai passar por muita luta, por muita prova, e aquela bênção que a gente acha que depois da luta vai chegar, talvez não chegue, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, e o que Ele tem planejado para cada um de nós é infinitamente além e melhor do que tudo aquilo que a gente tem pedido, pensado, desejado. E se não for aqui, vai ser lá na glória. Faça a sua parte, creia em Deus, obedeça, não desista, mesmo que esteja difícil, que o fardo esteja pesado. Se você está tendo que segurar, é porque você suporta. A sua cruz é no peso que você consegue segurar. E se você realmente não conseguir, e ainda assim estiver fazendo a vontade de Deus, Ele vai enviar alguém para te ajudar, né, a passar por isso aí, para segurar o fardo junto com você. Boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Olha, 15 minutos de mensagem, mas esses 15 minutos com certeza foi
abençoador. Eu creio. Deus abençoe.